Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar a leitura de um livro que eu fiz, que é assim, excelente. Eu indico para todo mundo que se interessem em estudar de forma séria as questões espirituais e espiritualista, independente de ter religião ou não. O livro é este daqui, Nos Domínios da Mediunidade, A Vida no Mundo Espiritual, escrito pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro é uma publicação da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Essa daqui é uma edição de 2020, que aliás é uma edição linda, eu gostei muito, achei super bonito as cores, a capa, achei que ficou de bom grado, assim. Esse daqui é o 8º livro de uma coleção de 13 livros. Eu estou fazendo aos poucos essa coleção. Eu acho que eu tenho ali, deixa eu ver, O Nosso Lar e Mecanismos da Mediunidade. Eu não estou comprando na sequência. Eu tenho comprado e esse daqui eu li conforme a minha vontade mesmo, mas eles são independentes entre si. Não é necessário você ler o primeiro livro e vir escalando. Você pode ler independente da ordem e você vai ter total compreensão das mensagens, do que está escrito. O importante mesmo é a forma como você vai ler. É um livro que não dá para você simplesmente ler como uma literatura. É um livro que precisa de parar para pensar, refletir, se você gosta de repente de fazer anotações. Eu fui lendo por capítulos, tá? Então eu começava um capítulo e eu tinha que terminar aquele capítulo. Ou então 2 capítulos, tem os capítulos que são mais curtos do que o outro, mas a forma como você vai ler é que vai ditar o seu entendimento. Durante a leitura eu tinha dúvidas, às vezes sentia necessidade de escrever alguma coisa. Eu costumo utilizar esses marcadores, né? Então pode ver que tem várias páginas marcadas, mas mesmo assim eu acho que eu ainda não estudei da forma efetiva, porque você marcando assim com os marcadores, depois você acaba se perdendo, onde que ficou aquela citação. Aí você tem que voltar todo o livro para poder encontrar a citação que você queria. Eu acho que o melhor mesmo é ler com um caderno de estudo e fazendo as reflexões conforme você vai tendo dúvidas e tendo a sua massa crítica em relação àquilo que está sendo dito, porque eu acho que isso é importante. Não simplesmente só aceitar aquilo que está sendo dito, mas criticar interiormente aquilo que você está recebendo, né? Essa edição, como eu disse, ela é de 2020, mas o livro ele foi escrito em 1955, então temos aí um bom tempo desse conhecimento rodando e eu realmente indico para quem deseja ler ou quem tem curiosidade de ler. Eu nunca tinha lido nada do André Luiz e não tinha lido nenhuma psicografia do Chico Xavier também. Eu vou ler esse trecho para que vocês tenham entendimento do que está se tratando a obra. Em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual Nosso Lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superior e terrestre, e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os dois mundos. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, o autor espiritual analisa diversas formas de contato entre encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeitos físicos, entre outros. Ele trata todos esses assuntos, ele traz em capítulos esses assuntos que eu acabei de ler. É bem bacana porque a forma como ele escreve, ele traz sempre exemplos de situações que ocorreram. Então não é uma forma técnica, mecânica de descrever.
Ele vai descrevendo o cenário, a situação que de repente está acontecendo com o médium e por trás o problema espiritual que tem que ser resolvido. Então é fácil de ter um entendimento da temática do assunto que está sendo tratado. A leitura, a forma como o André Luiz escreve, traz assim palavras que não são muito usuais no nosso cotidiano. Ele tem uma forma mais rebuscada de escrever, mas nada que impeça de entender o texto. Se você está familiarizado, está sempre lendo, né, tem uma vivência com a leitura, você consegue ter um bom entendimento sem grandes problemas. Mas se tiver dificuldade para entender a palavra, faça como eu fiz, pegue o dicionário e consulte, porque esse tipo de leitura é justamente para que você tenha entendimento. Então, às vezes, aquela palavra você acha que é uma coisa e é outra que dá uma conotação totalmente diferente para aquela mensagem. Então, é importante que nós tenhamos clareza do que a mensagem está passando. Então, não tenham medo e nem vergonha de utilizar dicionário, porque ele existe justamente para isso. Eu utilizei em vários momentos porque tem palavras que realmente eu não tinha conhecimento. O livro ele narra justamente essa missão do André Luiz com o Espírito Hilário, e eles mostram várias assim, situações que a gente fala, meu Deus, isso realmente é possível de acontecer? Antes de iniciar mesmo os estudos relacionados à espiritualidade, a impressão de que eu tinha, né, e assim, é justamente por ignorância de assim, não saber do que se trata, como se trata, o que se é de fato, mas julgar se saber, né? Então eu me coloco nesse meio aí, porque nós temos esse hábito. Então, antes de começar a me aprofundar, querer entender de fato, a impressão de que eu tinha de que morreu, passou para o lado espiritual, vai viver no paraíso, feliz para sempre, e de que lá tudo é luz e vai ser sempre luz, e é um grande engano a gente pensar nisso. E esse livro trata muito desse lado, do quanto as pessoas desencarnam e ainda continuam tendo uma vida difícil e precisando de auxílio do lado de lá. E daí por isso que é necessário haver essa comunicação entre os dois lados, do lado espiritual e o lado aqui terrestre, que é importante essa comunicação funcionar para que nós possamos nos ajudar uns aos outros dos dois lados da vida. Desmistificou muitas coisas para mim e me trouxe uma visão mais crítica sobre mim mesma, né? Principalmente sobre mim mesma, na questão do querer servir, né? Porque quando você se dispõe a querer servir, a fazer o bem, a trabalhar tanto do lado astral quanto do lado físico, né? Aqui o lado material, você precisa de entender primeiramente quem é você. Esse é o ponto chave da questão, né? E para que você tenha entendimento de quando é você falando e de quando é o outro. Começa aí a comunicação, aonde se inicia o seu pensamento e aonde termina o seu pensamento. E como o próprio André Luiz fala, e isso eu acho bem interessante, de que todos nós somos médiuns, né? De uma forma mais ostensiva, alguns, outros menos, mas mesmo assim todos nós somos. De alguma forma nós estamos conectados ao outro plano, até porque é o lugar de onde viemos e é o lugar para onde voltaremos de uma forma ou de outra. Então aqui só trazendo uma citação para iniciar um pouco esse bate-papo, porque não dá para falar desse livro assim de forma aprofundada num único vídeo. Esse livro, se fosse para realmente falar de forma aprofundada, eu teria que pegar e lendo capítulo por capítulo e conversando com vocês. Isso na outra mão, o livro dos espíritos, para ir dando embasamento, para a gente ir trocando ideia, porque assim tem muita informação, muita. Mas aqui para iniciar esse bate-papo, né? Eu trago aqui a citação, porque o
Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele fez parte da introdução desse livro. Então ele fala o seguinte: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Ou seja, se a gente não tiver essa devoção à prática do bem, e gente, esse livro do começo ao fim ele fala disso, do quanto é importante a gente praticar o bem. Na verdade, a espiritualidade em si, o meio espiritual, o ponto forte, o ponto chave é a prática do bem, a prática do amor, a prática do fazer, do servir. Então, assim, e gente, é realmente um esforço constante. Não dá para melhorar, não dá para se evoluir apenas lendo um livrinho e fechando o livro, deixando ele na estante. É algo do qual nós temos que estar o tempo todo ali, tendo que se reafirmar naqueles conceitos, naqueles preceitos de bem, né, de luz. E isso é muito difícil, porque exige entrega, exige que a gente renegue muitas coisas, e quando se está encarnado no plano material, a nossa mente sempre nos puxa para o prazer, para aquilo que vai ser mais fácil, seguir o pensamento de massa, e você ter que sair de dentro de tudo isso é algo que não é de um dia para outro, nem de uma hora para outra. E quando você, além disso, quer servir, você precisa ter um cuidado maior ainda, porque não se trata somente de você, se trata do outro. E tudo que nós doamos, nós recebemos. Então, ele traz muito esse olhar, essa visão dentro dessa leitura. Outra citação que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte. Esse aqui na página 49. Então ele fala aqui. Esse aqui já é o André Luiz falando. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis. Gente, isso é muito poderoso, porque é justamente o que sai de nós, né? Vigie e ore o tempo todo por aquilo que você está emitindo. Porque o que você está emitindo, o que você está vibrando, né? Porque nós todos somos energia e nós emanamos energia o tempo todo. Então, cuidado para ver o que é aquilo que você está emitindo, porque o que você está emitindo é o que você vai atrair ao seu redor. Se você está emitindo coisas boas, pensamentos positivos, ações positivas, leituras positivas, sabe, tudo de uma forma mais positiva é o que você vai atrair. E o que você vai atrair são o quê? Além de, no plano físico, de pessoas na mesma vibração, do outro lado, né, no caso do lado espiritual, no astral, é o que você também vai atrair. Então, espíritos de um nível mais superior, e superior na questão de evolução, podem se aproximar de você e querer te auxiliar, querer te ajudar. E isso, gente, é totalmente possível, não é uma coisa de outro mundo, não. A gente trata a espiritualidade de forma muito distante de nós. A gente deixa a coisa muito, nossa, é Deus lá no céu e nós aqui na terra, sabe? E não é bem assim que funciona. Enquanto a gente passa essa barreira, quando a gente abre mais esse leque, a gente se propõe a olhar de uma forma mais simplificada, você vê que
é totalmente possível se comunicar com o outro lado da vida, né? Somos nós vivendo em planos diferentes, vamos dizer assim. Se você emite coisas que são negativas, você tá sempre falando mal das pessoas, tá sempre tentando passar alguém para trás, não ache que assim, que o fato de não ter ninguém olhando, ou que aquele pensamento ficou só incutido dentro da sua cabeça, que isso não tenha saído de você, porque saiu. Você pensou, você emitiu, você é energia, saiu. E isso é o que faz com que você atraia coisas boas ou ruins. Ou seja, nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida aqui na Terra e pela forma como nós voltaremos para o astral. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência, todos nós, do que isso quer dizer, né? Do que como caminhar aqui na Terra é importante para que você tenha uma vida melhor do outro lado, quando nós partimos desse plano, nós deixaríamos muitas coisas de lado, coisas que são bobas até, sabe? Brigas que não valem a pena, rancor que não leva a lugar nenhum, mágoas, vinganças, assim, coisas que não precisariam se postergar por tanto tempo, e que quando você parte daqui, quando você morre, vamos dizer assim, né, de forma mais clara, quando você morre, você nasce do outro lado e você leva tudo isso, absolutamente tudo isso que você carregou aqui. E isso pode se tornar ainda pior, porque do outro lado as vibrações são maiores do que nós sentimos aqui. Mas voltando aqui à questão da leitura, só pincelando, o André Luiz, ele traz exemplos, assim, então cada capítulo ele traz o exemplo de situações, então a forma como o médium está trabalhando e a forma como os espíritos estão trabalhando por trás daquele médium. Então é bem interessante ver como os dois lados da vida se movimentam em prol da resolução, do auxílio aos problemas de outros irmãos. E um não funciona sem o outro. Então nós estamos ligados uns aos outros, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, da mesma forma que tem espíritos, que tem pessoas boas aqui, que tem pessoas que fazem o bem do outro lado também, e do contrário, pessoas que são negativas do outro lado também. E nós nos filiamos, né, temos esses vínculos conforme aquilo que a gente vibra, e a gente tem a lei da atração. Uma outra citação aqui que eu gostei bastante, ele fala o seguinte: o médio digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim, tropeçam e se estiram na cupidez da preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Cara, isso é muito difícil. É necessário que nós tenhamos que trabalhar com amor, estudar com amor. É um caminho maravilhoso, mas é um caminho que você precisa ser muito firme para que alcance coisas boas, evolução. Quando eu falo em evolução,
eu acho que a sensação que dá é de que é algo muito distante, né? O que na verdade é evoluir? Hoje eu acredito em coisas diferentes, né? Então, eu sempre acreditei que houvesse um ser maior, mas antes esse ser maior era muito distante para mim. Eu vejo que não, que ele está muito mais presente e ele está presente nas minhas ações, a partir das minhas ações. Se você acredita que fazer o bem faz bem, então a gente tem que começar nas pequenas coisas. Não ficar falando mal das pessoas, não ficar fazendo fofoca, não ficar tentando passar o outro para trás ou levar vantagem nas coisas. E sutilmente, isso no dia a dia é muito difícil. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer quando, por exemplo, o outro caiu ali na rua é sair correndo para contar para alguém porque o outro caiu. Mas ao invés de fazer o quê? Ao invés de ir lá ajudar. Então, quando a gente consegue evoluir nas pequenas coisas, nós vamos evoluindo nas maiores. Quando eu comecei a reparar que, tipo, nossa, mas eu acho que eu tô fazendo fofoca. Ah, isso não é da minha conta. Ou não é assim que eu deveria estar tratando isso. Ao invés de ficar fazendo comentários desnecessários, por que eu não vou ver se a pessoa precisa de ajuda ou não? Sabe? Quando você começa a mudar a sua postura diante de coisas que são negativas, você começa a evoluir o seu comportamento. E quando você se der conta, isso vai ser tão comum, vai ser tão hábito na sua vida não fazer esse tipo de coisa, que você vai estar em busca, você vai estar olhando sempre para outros pontos a se melhorar, outros pontos a deixar de ser negativo, a buscar um caminho melhor. Isso é evolução. No momento em que a gente olha para nós, a gente se olha para uma situação e você fala assim, nossa, eu fazia isso, eu fazia, e você não se reconhece mais naquele comportamento, naquele hábito. Gente, isso é extremamente maravilhoso. Eu não tô falando que isso é de um dia para outro, de uma hora para outra, isso leva tempo, isso tem que ter esforço mesmo. Perseverança, convicção naquilo que você está seguindo, você tem que acreditar. Porque se você não acredita, não adianta, você volta atrás. Mas quando você entende que aquilo é bom e você sente a mudança, você sente que aquilo é bom, energias boas, bons espíritos começam a se aproximar, isso vale todo o trabalho que se tem. Mas é um trabalho de perseverança todos os dias. Todos os dias. Eu quero só fechar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, não dá. Esse livro é muito bom, precisa ler. Como vocês viram, eu fiz várias marcações e eu sei que se eu reler esse livro agora, eu vou ter compreensões que eu não tive antes. Então, só para terminar aqui, fechar esse livro incrível do André Luiz, eu quero trazer essa citação. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, por meio do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. Ou seja, a importância da gente ler as obras desses autores e médiuns, né, que passaram pela Terra ou que estão no plano espiritual, sempre escrevendo, mandando mensagens de lá para cá pra gente. A importância da gente ler com criticidade essas coisas, da gente ler estudando, da gente ler buscando conhecimento e a mente aberta para poder expandir e evoluir. O que nós queremos até fazer aqui no canal, né, com a indicação dessas leituras, é justamente trazer esse olhar de que ler é importante. Então, leia. E eu indico assim, com 5 estrelas, fortemente a leitura desse livro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito, além de ser uma leitura prazerosa de se fazer, o tempo todo eu parava e ficava, oh, meu Deus, nossa, que isso, sabe? Porque é demais. Eu demorei um pouquinho para ler esse livro, ele tem 280 páginas,
por aí, 277 páginas mais ou menos, mas eu demorei um pouquinho para ler porque é uma coisa que você tem que ir degustando, uma coisa devagar, sabe? É uma coisa que tem que ir entrando na sua mente, na sua alma. É algo maravilhoso. Eu super indico a leitura desse livro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para compra do livro, quem desejar, e também vou deixar na descrição o nosso perfil, o perfil do Estante Branca lá no Scooby, para quem quiser seguir também, é bacana. As nossas redes sociais, nosso Instagram tá sempre ali bombando de fotos, a gente tá sempre atualizando, então segue as nossas redes sociais. Com relação a esse livro é isso, gente, não dá realmente para falar tudo que eu gostaria, pegar todos os pontos que eu gostaria de trazer, porque senão a gente ficaria aqui ad eterno falando sobre essa leitura que é muito rica. Mas eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!